Aí quem falou, né? E você não sabe quem é que está falando com você. Mas você sabe exatamente o que você está fazendo. Ninguém é pego de surpresa. Ninguém peca por acaso. Pequei. Não. O pecado é planejado. Se você olhar na Bíblia, a todo lado é planejado. Até você não cometer o pecado, você pode até pensar, porque a gente é corrupto. A carne nossa é corrupta o tempo todo. Mas ela planeja. Mas o Espírito que vive em nós, ela fala assim, opa, submete essa carne ao meu Espírito. Então nós vamos falar algumas coisas. Nós estamos falando eu falei agora mesmo, né, de muitas vezes o homem, né, a questão do homem é tocar, né, material. Muitas vezes o homem quer sentir Deus na carne e não a forma de sentir Deus na carne. Ele quer arrepiar, ele quer fazer qualquer coisa, mas não é no espírito. Paulo dizia assim, a Deus aquele que eu adoro em espírito. E o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Na carne não há verdade. Na nossa carne não há verdade. Por quê? A palavra de Deus diz que a nossa carne não herdará o reino dos céus. Carne e sangue não herdará o reino dos céus. Então, o que Deus está querendo com a gente? Ele está querendo o nosso espírito, nosso coração. Então, o Carl falou, eu não sou muito bom com as palavras, mas... Aí ele disse, mas o Senhor nos escuta. Por quê? Porque o coração, o Senhor busca a intenção do coração. O que o trouxe aqui, o que o levou ele a apresentar o filho, o que levou ele a abrir as portas. Então o Senhor sabe disso. O Senhor conhece o coração dele. Amém? E nós vamos tratar de material ou espiritual hoje. Então muitas vezes a gente trata de alguns assuntos que a gente aí fala assim, né? Muitas vezes eu falo, quando eu falo assim, e o homem será enriquecido, aí vai enriquecido, trim, trim, já cai o cifrão na hora, né? A primeira coisa, o enriquecido é cifrão, né? É material. Deus sabe o que nós precisamos. Ele sabe que nós precisamos do material. E assim Ele providencia para nós. De uma forma ou de outra. E o que é nosso, ninguém põe a mão. Ninguém toca. Ok? Porque o Senhor disse que os filhos dele não iriam mendigar o pão. Então nós não vamos mendigar o pão, porque nós somos filhos. Nunca vai faltar para nós o pão. Nunca. Amém? Mateus capítulo 24, versículos 1 e 2. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. Saiu Jesus do templo enquanto caminhava. Seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Presta bem atenção o que os olhos dos discípulos estavam vendo. Eles estavam vendo o templo. Eles estavam vendo a construção do templo. E Jesus, vocês estão vendo tudo isso? Fez uma pergunta. Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Logo em seguida, acho que nos anos, não sei muito bem de história, mas nos anos 70, foi destruído o templo, aonde os judeus prestavam culto, e nunca mais foi reerguido. Mas quando Jesus morreu, que ele profetizou a igreja, que somos nós,
Ele disse que não mais habitaria em templos feitos por mãos humanas. E Ele iria habitar em nós. Então é um templo constituído por Deus. Então hoje se fala em templo, eu vou na casa do meu pai, eu vou na casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Espiritual, nós somos uma casa espiritual. Por quê? O corpo de Cristo, que é a igreja, é constituído de membros. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Mas pela fé. Como nós vamos ser membros do mesmo corpo? A não ser pela fé. A não ser pelo Espírito. Então Jesus estava dizendo aqui, está vendo isso aí que vocês estão falando que é o templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque eu vou construir uma casa para mim morar. Então na salvação, Ele vivificou o nosso coração para que Ele pudesse morar em nós. Então hoje o Espírito de Deus vive em nós. A palavra nos garante isso. Quando nós recebemos a Jesus, eis que estou à porta e toco, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nesse momento, Jesus vem morar no coração, Ele vem viver com a gente. Muitas vezes a gente fala assim, eu não sei muito bem o que é que está, como é que fala a palavra de Deus, mas você vê, escuta a voz. Dentro do teu coração, quando você vai fazer uma merda bem grande ou bem pequenininha, o Senhor está falando, aí você, Aí quem falou, né? E você não sabe quem é que está falando com você, mas você sabe exatamente o que você está fazendo. Ninguém é pego de surpresa. Ninguém peca por acaso, pequei. Não. O pecado é planejado. Se você olhar na Bíblia, a todo lado é planejado. Até você não cometer o pecado, você pode até pensar, porque a gente é corrupto. A carne nossa é corrupta o tempo todo. Mas ela planeja. Mas o Espírito que vive em nós, ela fala assim, submete essa carne ao meu Espírito. Por quê? Presta bem atenção, o pecado, ele dá um prazer momentâneo. Se ele não desse um prazer momentâneo, ninguém ia pecar. Ninguém ia pecar. E agora, a obediência, ela não dá prazer momentâneo. Mas quando vem o prazer, é duradouro. É para o resto da vida, mais 3 dias. Então nós temos que entender isso. Sobre o que é espiritual e o que é material. Então, como que você quer servir esse Deus? Você quer servir esse Deus no Espírito ou você quer servir esse Deus na carne? Jesus Cristo veio na Terra para cumprir todas as exigências da lei no próprio corpo. Ele cumpriu as exigências da lei para que nós hoje tivéssemos vida. Então, e uma vida espiritual. E aonde ele fez isso? Para que nós nos tornássemos igreja de Deus. A única forma da gente nos tornar igreja é através de Jesus Cristo. É pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Então Jesus Cristo fez isso por nós. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5 e 9 também. Capítulo 2, 4, 5 e 9. À medida que se aproximaram dele, olha, presta bem atenção. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, está falando que se aproxima de Jesus, rejeitada pelos homens,
mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Sacrifícios espirituais. Bem entendido. Aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vocês também são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido por Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem somos nós? Nós somos esse povo, uma nação santa, escolhida por Deus, para anunciar que Jesus Cristo um dia nasceu de mulher, foi obediente, foi à cruz, morreu por nós, ressuscitou e através de nós, como pedra viva, Ele está edificando um corpo espiritual para Ele. Essa é a igreja de Deus. Essa somos nós, uma nação maravilhosa, santa. E agora, para a gente terminar, só Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. E aí explica a função do corpo, que hoje alguns, né, estão se rendendo ao Senhor, se entregando o coração ao Senhor, tá falando, não, Senhor, eu quero viver isso, não somente aqui, como em toda parte do mundo, pessoas se entregando ao Senhor, chamando Ele para entrar na casa dele, na casa espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros membros. O privilégio de ser extensão da vida da Maria, a extensão de ser a vida do Cal, André, Paulinho, Rose, Laura, as duas Laura, né? As duas Laura aqui, Gary, Rodrigo, né? Que na carne é meu filho, mas como o corpo de Cristo é a extensão do meu braço, e eu sou a extensão do braço dele, porque eu como igreja, eu vou lá e dou a mão para a Rose, é como se todos estão dando a mão, porque eu sou parte desse corpo. E o corpo de quem? O corpo de Cristo. Quando o Cal vai lá e levanta um, como igreja do Senhor, todos nós estamos levantando aquele. A mesma coisa acontece com o André, com o Paulinho, com o Gary, com o Jonathan, todos nós. Porque cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Um profetiza, o outro administra, o outro ora, o outro exorta. Então, o que passa com a igreja do Senhor? A igreja do Senhor, ela é formada quando o Senhor, a palavra que eu já falei, que o Senhor foi lá, resgatou, Ele tirou, resgatou do reino das trevas e transportou. Ele não só resgatou, Ele transportou e pôs no reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, é o perdão dos pecados. A partir desse momento somos igreja. Nós somos igreja do Senhor, a partir desse momento. E é o que nós incluímos todos, né? Incluímos todos.
Incluímos o Davi também, que está aqui. Colocamos o Davi, vamos orar pelo Davi também. Aproveitar que como igreja do Senhor, vamos levantar a mão antes que a gente termina e incluir o Davi também, como fizemos com o Heitor. Deus maravilhoso, mais uma vez oramos e clamamos pela vida do Davi. Pai, em nome de Jesus, inclui ele no corpo de Cristo, para que quando estiver na idade adulta, ele possa, Senhor, se lembrar desse dia através do Espírito e glorificar o Senhor Jesus como Rei dos Reis, em nome de Jesus. Amém. Poderoso é Deus, nosso Senhor, que nos reuniu para esse propósito maravilhoso de incluir. Nós somos a continuação, a igreja é a continuação do ministério de Jesus Cristo. E dizer da palavra, trazer a boa nova como Jesus Cristo assim o trouxe. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por nos usar como luz, como sal da terra, como os proclamadores da Tua palavra, Senhor. Igreja de Deus, nação santa, um povo escolhido que o Senhor tirou do reino das trevas e transportou para esse reino maravilhoso, aonde o Senhor nos guarda, nos protege. Pai, em nome de Jesus, nós te amamos e te glorificamos. Amém. Glorificado seja o Senhor por tudo.